Olá, eu sou a Mitoyan e você está aqui no meu canal para mais uma leitura de tarô virtual. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Muito feliz aí com a sua presença aqui comigo, que a gente possa fazer aí a melhor leitura para você. Esse é um vídeo um pouco mais leve para falar, sabe aquela pessoa que você paquera, né? Hoje em dia a gente chama de crush, ou então aquela pessoa que você flerta, né, que você imagina como seria se você ficasse com ela, como você se sentiria, como seria pra você, como que ia bater pra você a situação, né, da química, nessa parte mais carnal mesmo que a gente tá falando, tá, gente? Mas assim, falarei num dialeto bastante polido aqui, não só pelo YouTube, mas porque eu costumo ser uma pessoa assim, tá? Mas eu vou tentar esclarecer ao máximo que eu puder sobre como vai ser a sua química com essa pessoa que você vai mentalizar aí, tá? Pode ser também, gente, uma pessoa que você se relacionou há muito tempo atrás, aí agora passou um tempo, é quase como talvez você não conhecesse mais tanto essa pessoa, e aí você quisesse ficar novamente com ela e queira saber, né, como que vai ser a química. Então, são pra esses casos, tá? Onde ou você ficou separado um tempo da pessoa, ou você nunca ficou com ela, tá bom? Direcionado então para esse tipo de situação. Bom, vamos lá para os recados. Importante, para escolher a pedra, gente, preste muita atenção na sua intuição, mentalize direitinho. Qualquer coisa, veja o vídeo aqui embaixo que eu dou o direcionamento sobre como você faz para poder sentir a intuição, né? Como que você faz para escolher, tá? E se você tiver dificuldade, tente encontrar a sua intuição, né? Cada pessoa faz de um jeito, cada pessoa sente de uma forma. A questão é que uma pedra vai chamar mais atenção. Às vezes pode ser duas, e às vezes tem mensagem mais de uma, tá? Mas lembre-se, se você vir o vídeo inteiro e você não sentir que bateu, pode acontecer em uma pequena parcela dos casos, tá? Afinal, gente, é uma leitura virtual. Então, ela tenta falar com o máximo de pessoas possível, mas às vezes pode acontecer de um falar muito bem com uma pessoa ou outra, tá? A depender do momento. Porém, eu acredito fortemente, gente, que se você tá aqui, na maioria esmagadora dos casos, tem alguma mensagem, alguma informação, alguma coisa que você precisa ouvir, mas você precisa ter um senso crítico também, tá bom? Então é isso, ouça as mensagens, sentindo. Se o cerne fizer sentido é porque a mensagem realmente é para você, tá bom? Vamos lá, escolher as pedrinhas. Pedrinha número 1, pedrinha cinza. Pedrinha número 2, pedrinha transparente. Pedrinha número 3, pedrinha verde. Sinta, se conecte, e se sua questão, né, for muito sensível, ou você quiser uma leitura na sua energia apenas, saiba que eu faço pacotes de pergunta no particular, e você pode falar comigo através do WhatsApp aqui embaixo, tá bom? Vamos lá, então. Começando aqui pela pedrinha pedrinha cinza de número 1. Olá, pessoa. Vamos fazer aqui a sua leitura direitinho sobre como vai ser a química entre você e essa pessoa. Vamos entender, saber. Vou te contar dentro do que é possível, considerando que estamos no YouTube, né? E eu mesma também falo de uma forma mais polida, mais contida. Não sou dada palavras tão explícitas, então eu vou falar dessa questão da química, né, desse lado carnal, de uma forma bem sutil, tá, gente? Mas eu vou esclarecer bem pra você, como você sentirá, você, tá? É isso que a gente vai saber. Lembrando que essa tiragem serve pra quem nunca ficou com a pessoa, ou então pra quem ficou, mas aí depois de muito tempo, ou então depois de um período onde você sente que talvez até nem conheça mais a pessoa direito, porque ela mudou, você mudou, aí você quer saber como vai ser a química hoje, tá? Serve nesses casos assim. Vamos lá. Como será a química entre você e essa pessoa, se vocês ficarem, né?
Vamos lá? Rei de paus no negativo, 5 de paus no positivo e 4 de ouros na energia central. Bom, gente, assim, eu acredito que vocês terão química. Acho que não será uma pessoa com quem, se você ficar, você vai sentir uma estranheza, sabe? Ou vai ser algo ruim, tá? Não acredito nisso. Mas aqui há um potencial dessa pessoa, na sua concepção, talvez faltar algo. E não é nem faltar algo, é mais assim, como se você sentisse que esse rei de paus com 4 de ouros, ele talvez não explore tanto os potenciais que vocês têm nesse sentido, né, físico. Talvez essa pessoa seja um pouco dada a algo mais padrão até, tá? Então, assim, pode ser que você... E quando eu falo padrão, gente, é algo, assim... É como se houvesse uma tendência a algo rotineiro, entende? Da pessoa, nesse sentido. Ela é uma pessoa mais prática, nessa parte carnal, nessa parte física, nessa parte do envolvimento. E aqui a gente engloba tudo, tá, gente? Ficar com a pessoa, dormir com a pessoa, né? Então, assim, é uma pessoa que tem essa característica. Então, aqui pode ser que você se envolvendo com ela, não sinta algo assim, nossa, sabe? Tipo, incrível, meu Deus, né? Quero viver isso o resto da vida. Não sinto muito essa energia aqui. Eu sinto mais assim, algo agradável, algo que te daria vontade de você viver outras vezes, até você ver que pode funcionar, tá? Mas é algo que talvez você vá ter uma visão dessa pessoa como se ela deixasse alguma coisa a desejar pra você. Principalmente, talvez, nessa questão de explorar, ou de talvez se jogar mais, ou quem sabe ser mais intenso. Aqui eu até vejo uma intensidade, tá, gente? Porque nós temos 2 cartas de paus, tanto no negativo quanto no positivo. Só que essa outra pessoa que você pensou, ela tá no negativo. E esse 5 de paus me fala muito, talvez, de vocês no positivo, tendo momentos intensos, podendo viver coisas intensas, que funciona, tá? 4 de ouros com essa 5 de paus pode me falar isso. Só que, ainda assim, é como se talvez você preferisse mais, tá? Porque o 5 de paus aqui no positivo pode me falar que você pode ficar tentando ver o que mais, né, se você consegue puxar a sardinha pro lado que você gosta. Aí você vem da resistência da pessoa, um pouco assim, isso não, né? Sabe? Isso pode acontecer aqui, tá? Mas vocês têm pontos em comum, vocês têm coisas a dividir que podem ser boas para ambos, que podem ser satisfatórias, sabe? Pode ser algo bom, mas tem esse ponto aqui que vocês podem ter algumas diferenças, sabe? Algo que não azeita tão bem assim, sabe? Então, tem como se fosse esse potencial aqui, que você precisa pensar. Mas aqui eu não vejo uma situação que, nossa, eu vou ficar com essa pessoa e meu Deus, né? Não tem química nenhuma. Não acho. Acho que aqui tem, mas é aquela química que você pode sentir alguma coisa que não é tão boa quanto você gostaria.
ou alguns detalhes, algumas coisas sobre a pessoa, sobre como ela lida, sobre como ela, né, ela reage, que aí pra você não é tão interessante assim, tá bom? E aí aqui, assim, gente, de aconselhamento, eu vejo muito você ter um aconselhamento para você não abrir mão do que é importante para você nesse sentido, tá? Então, se, por exemplo, você tiver que defender o que você gosta, o que você, né, de como você gosta das coisas, né, é bom que você deixe claro isso. E não arrede o pé, sabe? Porque se você deixar as coisas, a pessoa vai fazer como ela prefere, da forma que ela prefere. Tá bom? Aqui tem essa energia, tá? E aí eu digo pra você só pensar direitinho nessa situação. Que pra você aqui tem tem um lado positivo, mas mais nesse sentido de algo confortável, mas que não é tão de corresponder às suas expectativas maiores, assim, tá? É mais um lugar confortável do que qualquer outra coisa, tá bom? É isso, a leitura dessa pedrinha. Se você gostou, peço que você compartilhe, dê o like, se inscreva no canal. Saiba que isso me ajuda muito, tá, gente? De verdade. Então, assim, se você puder fazer esses movimentos, né, para apreciar o meu trabalho, apreciar os meus vídeos, eu agradeço muito de coração. Porque essa é a forma, né, que o YouTube entende que meus vídeos fazem a diferença para as pessoas. Então é isso. Muito obrigada. Volte sempre aqui. Vamos lá, pedrinha número 2. Pedrinha transparente. Vamos ver sobre a química entre você e essa pessoa. Como será a química entre você e ela? Vamos ver. Lembrando, tá, gente, que eu não falo de forma explícita sobre essas questões, eu falo de uma forma mais polida, mais contida, sutil. Mas eu esclareço bem a situação para você entender, né, como seria a química se você ficasse com essa pessoa, tá bom? Lembrando, gente, esse vídeo é para quem nunca ficou com a pessoa, né, claramente, ou então alguém que ficou, mas aí se passou muito tempo de vocês separados, ou então vocês viveram muita coisa em um curto período que você hoje sente que nem conhece direito essa pessoa. E aí você ficou, ficou curioso ou curiosa sobre como seria hoje em dia, né, se você ficasse com ela, tá bom? São esses casos aí. Então, não é pra quem está junto, é pra quem nunca ficou ou está separado. Nessa circunstância específica, né, que eu expliquei. Então, mentalize direitinho, lembre que é uma tiragem geral, pegue o que fizer sentido pra você. E vamos lá. Quatro de espadas no negativo, 7 de espadas no positivo, rei de copas no centro da tiragem. Olha, gente, aqui a química entre vocês, ela se dá muito mais, parece, de forma emocional. Talvez a conexão que vocês podem ter através de conversas até, diálogos, formas de tratar um ao outro, respeito, coisas assim. Aqui me parece que existe muito potencial de, se você ficar com essa pessoa, você sentir um aconchego emocional com ela, tá? Esse é o principal aspecto dela. Então, assim, a química vai ser talvez muito voltada para um lado de carinho, sabe? De você sentir uma pessoa que vai ter cuidado,
vai ser uma pessoa que vai querer te deixar confortável, vai ser uma pessoa que vai ter consideração, provavelmente, pelos seus sentimentos, me parece aqui. Até porque, gente, esse 7 de espadas com o rei de copas pode me falar de alguém que pode ser um pouco tímido, até, ou tímida. Alguém que é muito cuidadoso, que olha os detalhes da situação de forma bastante clara, fica olhando, observando você de uma forma muito... não vai fazer nada que não sinta que você está plenamente confortável, sabe? Vai fazer movimentos só se sentir que você está bem, que tá tudo certo, que... Então, uma pessoa que pode ser aquela pessoa bem mais carinhosa mesmo, tá, gente? É esse o sentido aqui. Pode ser alguém maduro, que sabe comunicar as coisas também, que vai perguntar, que não vai... Por mais que possa ter alguma timidez, a pessoa vai tentar se posicionar. Não vai ser alguém que vai ficar, talvez... Como posso falar? Agindo de forma imatura, tá? Eu não vejo aqui uma imaturidade da pessoa. Porque a imaturidade aqui nesse sentido seria, por exemplo, a pessoa pega, em vez de perguntar o que você gosta, ou como gosta, ou as coisas, a pessoa, tipo, finge que não viu, ou fica esquivando, ou faz do jeito que acha que tem que ser e acabou. Não, essa pessoa eu vejo ela se preocupando, se perguntando, tentando até dialogar com você, mostrando o cuidado dela, principalmente em atitudes, tá? E também em palavras. Então, assim, o acolhimento que você vai sentir com a pessoa provavelmente é bem grande. E aí a química pode vir por esse lado, de você sentir aquele aconchego, você tá com a pessoa e você se sente talvez seguro, né? Ou segura. Tem pra mim tem essa sensação aqui, sabe? De você sentir que a pessoa te conforta, sabe? É gostoso estar com ela. É calmo. É tranquilo. Mas, desse ponto da química, gente, pra quem gosta de uma química avassaladora, algo, né? Aqui eu não vejo muito isso, tá, gente? Até porque eu sinto que essa pessoa, ela pode ser um pouco... Pra você pode ver ela, às vezes, até como um pouquinho monótona. Eu sei que é uma palavra ruim pra essa tiragem, gente, mas dá uma sensaçãozinha de essa pessoa, ela não ser muito... Talvez você ia preferir alguém que tivesse mais proatividade, talvez que perguntasse menos e fizesse mais, sabe? Que, tipo, só fosse lá e... né? Fizesse o que você tem vontade. Que talvez observasse mais e agisse de forma mais intuitiva, no sentido do comportamento, e não só dos sentimentos, mas se comporta, vai lá, faz, aí observa se você gostou ou não, e aí faz de outro jeito. Mas aqui, talvez seja alguém que você sinta que não tem tanta atitude quanto você gostaria que tivesse nesses momentos. Da química, né? Do que acontece nesse lado mais físico, mais carnal. Porque essa pessoa, como ela é muito cuidadosa, aí é aquela coisa, né? De um lado você se sente acolhido, acolhida, mas do outro você sente essa situação que demora às vezes a evoluir, que talvez você sinta um pouco de uma calma excessiva, né? Porém, gente, assim, não acho que não tenha nenhuma química entre vocês, porque rei de copas no centro, é como eu falei, eu sinto que você pode se sentir bem com essa pessoa, porque química não é, pra mim, só necessariamente essa parte física, é um conjunto, né? E aí aqui no conjunto, na parte emocional, você vai ter uma resposta bacana, né? De alguém que não tem receio de demonstrar que gosta, de fazer carinho, sabe? De alguém que você vai ver que tá ali por prazer de estar na sua companhia. Alguém que demonstra, sabe?
Ainda que sutilmente, pode não demonstrar de forma intensa, mas sutilmente vai demonstrar. E isso vai te dar prazer também, entende? Mas tem esse aspecto aí que você precisa prestar atenção, que em comportamento mesmo, essa pessoa ela é mais calma, ela é mais realmente cuidadosa, carinhosa, mais romântica até em alguns sentidos. Pode às vezes ter alguma... pode ter uma malemolência ali até na pessoa, ela pode conseguir às vezes, né, te seduzir, se é uma pessoa que tem esse lado também. Porque essas duas cartas também podem me falar de um jogo de sedução que a pessoa sabe fazer. Mas é algo bem mais calmo e que pode evoluir bem aos poucos, de forma que talvez você possa não ter paciência. Então, tem um pouquinho disso aqui, tá, gente? Essa é a visão que eu tenho dessa situação com essa pessoa aí que você mentalizou. Mas me parece alguém que iria se esforçar dentro do que faz sentido pra ela, claro, tá, gente? E aí aqui eu te dou o aconselhamento de que você se permite explorar de forma gradual as coisas com ela. Talvez ter um pouquinho, assim, de você também falar as coisas, mesmo que sutilmente pra ela, que você prefere ou como você prefere. Não fique passivo ou passiva na situação, porque se você ficar passivo ou passiva, a pessoa também tem uma tendência a ficar. Então, você talvez sinalizar as coisas pra ela, mesmo que sutilmente, com muito cuidado, porque essa pessoa pode ter também essa questão emocional mais assim aflorada. Então, faça de forma cuidadosa, dê os toques de forma cuidadosa, para as coisas irem se azeitando, de forma que seja bom para ambos, tá? Que essas cartas aqui podem falar de você também tendo que tomar cuidado ali na hora de falar ou de agir com essa pessoa, no ponto de você mostrar como você gosta ou da forma que você prefere, ou que é bom para vocês, é que ambos fiquem, né, felizes com o envolvimento, tá bom? É basicamente isso aqui. Então, se você gostou, peço por gentileza, gente, deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, ou deixe um comentário, salve o vídeo, envie para um amigo, enfim. Interaja comigo de alguma forma, com esse vídeo de alguma forma, isso faz toda a diferença para mim. Essa é a única forma do YouTube entender que o meu vídeo fez diferença, que o meu trabalho faz diferença, tá bom? É isso, agradeço muito sua presença aqui comigo. Vamos lá, então, para a última pedrinha, pedrinha verde. Vamos lá, pedrinha verde. Contar para você como é que vai ser essa questão da química entre você e essa pessoa. Vamos descobrir. Lembrando que eu falo de forma bem polida, bem sutil, né? Tanto pelo YouTube quanto por eu mesma ser assim. É a forma como eu gosto de me comunicar. Então, saiba disso. E lembre-se, esse vídeo é muito pra quem tá, no caso, só paquerando alguém, não for a pessoa. Ou então ficou no passado, né? E aí hoje, você não sabe mais quem é essa pessoa, né? Mesmo que tenha passado 6 meses, gente. Em 6 meses, às vezes, uma pessoa dá uns 360, né? Então, a questão é como você quer saber como a química seria hoje se você ficasse com essa pessoa. Então, a ideia aqui é que você não esteja com essa pessoa, né? Eu acho que é o que fica claro. Esse vídeo é para essas pessoas que têm essa dúvida. Então, vamos lá descobrir como será a química entre vocês. Cinco de espadas, 9 de espadas e imperatriz. Bom, gente,
Eu vou ser bem franca aqui que me parece que uma das pessoas, seja você, seja o outro, é uma pessoa que tem muito para dar nesse sentido, né, físico, carnal, que tem muito, assim, a oferecer. Talvez seja uma pessoa com muita atratividade, sabe, assim, com uma natural sex appeal, assim. Ou que saiba agir de uma forma bem cuidadosa, que saiba ser um tanto sedutor ou sedutora também, porque essa imperatriz tá, gente, falando de homem ou mulher, tanto faz, tá? E eu acredito que a maior parte dos casos, essa pessoa é você, consulente. Mas até pode também, em alguns casos, ser outra pessoa, tá, gente? Mas aqui acredito que seja você, o consulente, na maior parte dos casos. Aí você analisa. Então, assim, parece que essa pessoa que é a imperatriz, que provavelmente é você, tem esse lado aflorado, assim, muito forte. E talvez o potencial maior seu seja muito também no campo das ideias, da conversa, de como você pode seduzir até conversando, a maneira como você atrai a pessoa na forma de falar, de se comunicar. Tem um pouco disso aqui também, tá? Porém, gente, eu não sei se é por conta dessa sua força muito grande, de você ser essa pessoa muito... Eu acho que você pode não sentir muita química com essa pessoa, por quem sabe você intimidá-la. Assim, aqui parece que você pode se sentir, assim, extremamente bem tratada por essa pessoa, bem tratado. Você pode sentir que essa pessoa te põe num pedestal, sabe? Te coloca como uma pessoa tão incrível, né? Do tipo assim, algo tão na forma dela falar, ou uma forma dela agir, sabe? Aquela pessoa que age talvez com um cuidado com você, que isso pode fazer com que você não sinta tanta química. Parece contraditório, né, gente? Mas pode acontecer. Porque se o outro te trata, às vezes, de uma forma tão assim, né? Pode ser porque a pessoa, ela às vezes pode ter algum tipo de insegurança, sabe? Com ela mesma. E aqui, esse 5 de espadas com a imperatriz pode me falar de você sentindo essa... Como se alguma coisa entre vocês não flui. Não desenvolve. Talvez você veja, apesar desse tratamento da pessoa com você e tudo mais, te colocando assim como uma pessoa incrível aos olhos dela, muito em palavras, até às vezes em atitudes, você pode se sentir talvez assim, realmente enaltecida, mas o 5 de espadas pode me falar de você também sentindo que talvez justamente isso faz as coisas travarem. E o 9 de espadas aqui no positivo, né? Me fala de você potencialmente ficando um pouco preocupado ou preocupada com como as coisas se desenvolvem, sabe? Entre vocês nesse sentido. Você pensando bastante, né? Sobre isso, sobre se tem como fazer as coisas rolarem de uma forma melhor. Talvez você se preocupe muito em fazer as coisas darem certo entre você e essa pessoa. Mas aqui, gente, eu te digo assim, do outro lado, essa pessoa, ela tem que resolver os conflitos dela com ela mesma, sabe? Talvez essa aparente insegurança, sabe? Essa aparente sensação de ser menor, de ser
Porque o 5 de espadas aqui com a Imperatriz, gente, me fala de uma pessoa que pode ficar, assim, conflitando com a sua figura, com como o que você representa, com o que você com a maneira como você se comporta. Porque como você é tão assim, né, passa esse ar tão atrativo para essa pessoa, talvez ela possa ter dificuldades de dar passos, como se ela ficasse talvez excessivamente vendo só o que é bom para você e aí ela se anula. Tem uma sensação muito forte aqui disso, sabe? Alguém que só exalta o outro. E me parece que isso tem potencial de te incomodar, na verdade, em vez de ser algo que só te faz se sentir bem e desejado ou desejada, que faz te sentir enaltecida. Vai te fazer, mas também vai te incomodar. Então, gente, é que assim, química, eu acredito que ela não vai fluir muito bem. E não porque não há atração, porque essa pessoa parece que se sente muito atraída por ti. Que a figura da Imperatriz é extremamente atraente, né? E está aqui no centro da tiragem. Só que aí, essa atraência, ela, quando vai para a prática, ela funciona de uma forma um pouco desengonçada. Aqui você vai ver uma pessoa que provavelmente vai se comportar tentando cuidar de você ao máximo possível, saber excessivamente se você tá bem ou se você não tá, gosta assim ou assado, não sei. Talvez você veja alguém com alguns receios de tomar ações, de tomar decisões de como, sabe, fazer ou não fazer, de alguém que fique, sabe, assim, muito... Você pode sentir até a pessoa meio distante. Eu sei que pode parecer conflituoso, gente, mas imagina, né, uma pessoa que tá ali do seu lado, ela pergunta se tá ok, se tá gostando, as coisas estão funcionando, mas aí ela... Ao mesmo tempo, parece... É como se ela estivesse muito nervosa dentro dela, você sentisse. Entende? E aí, essa distância no sentido de você perceber que a pessoa talvez está muito dentro dela pensando, né? Qual o próximo passo? Como que eu faço para agradar? Como que eu faço para essa pessoa me querer de volta? Como que eu... talvez um pisando em ovos aqui, tá, gente? E aí, é por isso que eu falo aqui, a química pode não bater por isso. Não é nem porque talvez vocês não poderiam ter química, mas talvez como a pessoa pensa, ou como ela excessivamente pensa, pode atrapalhar vocês aí na química, tá? Por mais que ela te veja como uma pessoa muito atraente. E até talvez você veja ela assim. Então, tem esse ar aqui de uma química que acaba tendo dificuldades por pensamentos, principalmente, por formas de lidar com a situação aí, as conversas, a forma de até pensar sobre si mesmo, sobre como agradar o outro demais, tá? Então, aqui eu diria, inclusive, para você pensar bastante, assim, sobre você se valorizar, assim, se você decidir tentar algo com essa pessoa, quando eu falo valorizar, você conversar com essa pessoa, não se desmereça, é claro, por isso que eu tô falando de se valorizar, mas assim, mas também seja cuidadosa com essas dificuldades do outro, olhe com olhos de tentar entender, né, as dificuldades, mas também não se preste a saídas do que você de você talvez se diminuir pela pessoa, coisa assim, porque essas questões, gente, a pessoa ela tem que lidar com ela mesma.
E a única coisa que você pode fazer é tentar entender, tentar compreender, tentar olhar isso com cuidado, talvez conversar com a pessoa, mas assim, sem você se anular, porque a Imperatriz tá aqui no meio, tá? Então me falando assim, olha, se você vê que não funciona, não se preocupe talvez tanto assim, não fique se degladiando com a pessoa, ou tentando, forçando, pense sobre isso e tome decisões assim sobre o que te acolhe melhor. Sobre o que traz para você a Imperatriz sem você sentir essa dificuldade das coisas fluírem, tá bom? Então, essa foi aqui a última pedrinha. Agradeço sua presença aqui comigo, obrigada. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, por gentileza, gente, deixa o like, compartilhe, se inscreva no canal. Vocês não têm noção de como isso me ajuda. Deixe um comentário, salve o vídeo, mande para um amigo, enfim. Essa é a forma que o YouTube entende que meu trabalho faz diferença, que eu faço um bom trabalho. Então, de coração, se você puder fazer isso por mim, saiba que eu agradeço imensamente. É isso. Muito obrigada pela sua presença, viu? Tchau!